Bem, boa noite. Aqui, antes de dormir, me veio uma reflexão sobre crenças. Eu sou apaixonada por crenças. Eu estudei profundamente crenças e vim entender muito sobre crenças. Na minha juventude, eu não conseguia entender por que eu começava uma faculdade e parava. Começava a fazer outra faculdade, parava. Na minha juventude, eu comecei a fazer economia, administração, contabilidade e cursos infindáveis. Eu pagava os cursos e não ia fazer os cursos. Eu comprava os livros com uma sede enorme de ler e os livros ficavam nas prateleiras. E na juventude eu não conseguia entender a razão disso tudo. Eu gostava sempre de quem não gostava de mim. Eu buscava sempre o sofrimento no amor. Se a pessoa gostasse de mim, me dava nervoso, irritação, mas eu tinha sempre que gostar de quem não gostava de mim. E eu buscava soluções através da análise, na minha época era análise, para todas essas questões que eu não conseguia entender porquê e me culpava, e me culpava, e me cobrava e não encontrava solução. Eu não conseguia entender por que eu só me relacionava com homens. Eu não conseguia fazer amizade com mulheres. Eu não conseguia entender por que eu não me sentia feliz. Por que eu buscava sempre a tristeza, a dor, a insatisfação. E todos esses pontos e essas questões na minha juventude, eu não tinha a menor noção sobre crenças, eu nem nunca tinha ouvido falar sobre isso, principalmente na minha época, porque hoje eu tenho 62 anos de idade, então você imagina, eu passei por todos esses problemas emocionais, consciente na minha juventude, a partir dos meus 20 anos de idade, os meus 17, 18 anos de idade, foi quando eu comecei a entender sobre a vida, o que era a vida, foi quando eu comecei a ter liberdade de respirar, porque eu saí de casa, porque eu fugi de casa. Então, eu não conseguia entender e eu sofria com isso, eu me culpava com isso. Eu achava que eu estava errada, eu achava que eu fazia tudo isso porque eu não tinha força, enfim. E vem esse julgamento que não nos tira do lugar e nem nos norteia para que a gente possa achar uma saída, encontrar uma luz no fundo do túnel e seguir. E sabe, minha gente, eu vou dizer para você uma coisa. Eu vivi nessas crenças limitantes, nessas crenças bloqueadoras até os meus 55 anos de idade. Até os meus 55 anos de idade, toda a minha vida era feita de conflitos, desamores, agressividades, insatisfação financeira, dívidas, e eu não conseguia entender o porquê. E quando eu fui buscar o processo de coaching com José Roberto Marques, que foi o meu mentor, foi a pessoa mais espetacular que eu encontrei nesse meu caminho, e o Nelson Vieira, eu fui buscar um processo para eu melhorar como pessoa. Eu já estava totalmente satisfeita com a minha vida, eu não entendia por que a minha vida não tinha soluções.
E foi quando eu conheci as famosas crenças. Por isso, eu sou apaixonada por crenças. Por isso, eu consigo identificar as crenças nos meus coaches. A Ananda me disse uma coisa muito importante, a Ananda Pérez. Eu dava os meus processos coach para todos os nichos. Eu estava errando aí, porque eu não tinha definido o nicho, mas eu sempre fiquei muito satisfeita com os meus processos. Não que eu tenha dado muitos processos, porque a minha caminhada é muito curta. E quando eu descobri e entendi que nós não despertamos as crenças, nós não trazemos as crenças à tona, porque mexer com as crenças de um coach é muito forte. O que você tem que fazer, o que eu fazia, o que eu faço, aliás, é reconhecer a crença do meu coach e levá-lo a colocar essas crenças o lado fortalecedor. Fortalecer o coach, como fizeram comigo. Eu posso, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa com capaz, eu sou uma pessoa que eu posso conquistar todas as coisas, tudo que eu necessito está dentro de mim agora, no momento presente. Então eu faço no agora. E eu me apaixonei por crenças, estudei crenças e digo que quando eu descobri que eu era alimentada pelas minhas crenças, os meus valores, eles são calçados pelas minhas crenças. Eu comecei a fazer um trabalho de perceber o que eu estava pensando, deixar vir o sentimento e a emoção, identificar esse sentimento e essa emoção e trabalhar esse sentimento e essa emoção buscando solução. E para mim foi um processo, está sendo processo, porque nós sempre temos crenças a serem trabalhadas. Foi um processo muito difícil, muito doído, muito doloroso, porque imagina você viver cercada de crenças bloqueadoras, de pensamentos negativos. Eu não posso, eu sou infeliz, eu sou triste, eu não presto, eu não tenho amor próprio, eu não tenho autoestima. Imagina você viver a sua vida inteira rodeada desses sentimentos, porque eu não conhecia outro sentimento. Eu não conhecia o que era amor, porque eu vivi numa família entre o limiar do medo e do pavor. Então, como que eu ia viver outro sentimento além do que eu era cercada? Agora, o meu sentimento de medo, de pavor, me fortaleceu muito, porque eu aprendi a ter forças para vencer tudo isso. Mas só que eu usava de forma negativa. Então, imagina, não é fácil você trabalhar crenças de 50 anos, imagina. Mas eu tinha determinado. Porque quando eu cheguei no processo de coach aos 55 anos, eu estava deprimida, sendo tratada com remédios de depressão, endividada, totalmente endividada, eu não tinha dinheiro para nada. Vivendo num lugar entre a falta de conforto muito grande e a escassez maior ainda. E ao trabalhar as crenças, ao identificar essas crenças, eu fui mudando e eu estou no caminho ainda da minha autorrealização. Muitas pessoas me cobram, Iruaci,
Você já está há tanto tempo nas mídias, eu já te vejo. O que você conquistou? Eu vou dizer para vocês, gente, eu conquistei já muita coisa. Eu conquistei a percepção, a consciência de quem eu sou e do que eu quero ser. Porque você sempre é, em algum momento, aquilo que você não quer ser. Você não é o tempo todo o que você quer ser. E eu aprendi a identificar os meus sentimentos e me sentir segura, a me amar, me apaixonar pela vida, me apaixonar por pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas, independente do seu nível social, do seu nível de escolaridade, independente. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas que as oportunidades de vida não são muito claras, não são muito fáceis. Como eu gosto de trabalhar com essas pessoas. E esse é o fator principal. Todos nós temos crenças limitantes, bloqueadoras. Todos nós nos autossabotamos. Isso é uma lei universal. Todos nós. Mas quando nós descobrimos o poder de identificar as crenças, de trabalhar as crenças e de transformar essas crenças, nossa, sai da frente. Porque eu estou há 5 anos, que eu retornei, 5 anos não, eu tinha 55 anos, estou com 62, então são mais de 5 anos. E não tem nada que pague o sentimento de liberdade que eu sinto, de sentimento, de sentir, de ter consciência do que eu sou e de acreditar onde eu quero chegar. Por isso, eu amo trabalhar com crenças, sou apaixonada e deixo hoje esse papo com vocês e na próxima gravação a gente conversa um pouco mais sobre isso. Um beijo e fique com Deus.